Gekko Moria, ou Kozuki Moria, o pirata da justiça, é algo que eu não esperava acontecer. A figura que surge como o vilão mais preguiçoso desse mundo acaba de ganhar tons de destaques nos tempos atuais, porque, ao que parece, todas as coisas importantes parecem se amarrar como gavinhas no governante das sombras. De Pluton ao Dome Reverse, de Noah aos Rocks, Moria está no centro de tudo. Quer saber tudo sobre Gekko? Quer dizer, Kozuki Moria? Não sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari para o vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam chocados, assim como eu, a descobrir que Moria é o Kozuki, um herói deuano, um pirata da justiça. Como assim? Tudo parece se conectar ao Moria, do incidente de God Valley aos Rocks, até o poder de Imusama parece ligado de alguma forma a essa figura que ganha uma recontextualização, assim como aconteceu com Bug. Moria é importante e eu trouxe muitas coisas legais aqui para vocês se amarrarem também como gavinhas ao governante das sombras, porque tem muita revelação importante ligada a ele. Então se você é novo no canal, assiste na maciota, chegou no final lá eu peço para você se inscrever. Se você é da pior geração, é dedão no like e olha só, confere rapidinho esse recado que eu tenho para vocês. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que optando pelo plano Ultra Lab você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e claro, a Talent Lab. Galera, a Alura está dando 40% de desconto para quem se cadastrar utilizando o meu link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Talent Lab é o novo espaço exclusivo da Alura, criado para impulsionar a sua carreira ao transformar aprendizado em oportunidade real de mercado. Aproveita aí o Talent Lab disponível no novo plano Ultra com esse descontão, porque vai só até o dia 29/8. Conecte com o futuro e empresas usando o melhor da Alura e, claro, economizando um bom dinheiro. Pronto, agora sim, vamos falar tudo sobre Moria, o governante das sombras. Então bora lá, pior geração. Apesar de ser um dos principais vilões dos arcos de One Piece, Gekko Moria não é tão amado assim quanto seus colegas vilanescos. Enquanto personagens como Crocodile, Katakuri, Doflamingo são extremamente populares na comunidade, Gekko Moria, ao contrário, raramente é lembrado como um vilão icônico de arco e nunca ganhou a mesma popularidade que os outros. Possivelmente devido a uma falta de carisma presente ou mesmo falta de frieza que os outros vilões demonstram. No entanto, Oda, autor de One Piece, ele dá uma aula de escrita quando ele dá um novo significado para essa figura e começa a lhe dar importâncias cada vez maiores. Assim como ele fez com Bug, que antigamente era apenas um gag e acabou despertando a vontade de ir buscar também o tesouro One Piece. O Moria ganha novamente os holofotes. Com isso, uma grande lição vem à tona com esse personagem também, porque conseguimos entender porque o Moria, durante todos esses anos, não ficou gravado na nossa mente e na ponta da nossa língua quando perguntam a nós quem são os melhores antagonistas. Embora ele tenha bastante poder e um exército incrível, o Moria ele não tem a mesma paixão e garra que a maioria dos outros vilões. Na verdade, o seu encontro fatídico com Luffy se deve à pura preguiça, mostrando como ser guiado por objetivos e sonhos pode ser uma das lições mais importantes de One Piece, até mesmo para vilões. E Gekko Moria, apesar de não ser o melhor vilão de One Piece, teve uma história pra lá de interessante, porque antes dos eventos do seu encontro com Luffy, o Moria ele foi um pirata muito infame, forte, e que ficamos sabendo recentemente ganhou até mesmo a alcunha de Pirata da Justiça. Moria no passado até ostentou um físico forte e uma quantidade avassaladora de sonhos e paixão. O ambicioso pirata desafiou Kaido, o capitão dos Piratas das Feras, para um duelo. No entanto, o Moria logo descobriu que tanto ele quanto sua tripulação não conseguiam acompanhar a criatura mais forte e foi tragicamente
derrotado, com toda a sua tripulação sendo morta no processo. E após isso, com a sua tripulação sendo massacrada, o Moria viajou de volta para o paraíso. Traumatizado, permanece escondido sob o título de Shichibukai sem qualquer tipo de evolução, porque após perder sua tripulação humana no passado, Moria se recusa a perder outro membro da tripulação, optando por transformar a maioria dos seus soldados em zumbis. Ao invés de pessoas de verdade, ele tinha mortos ao seu lado. Dessa forma, Gekko pode se esconder atrás desse exército de lacaios de zumbis, permanecendo são e salvo em sua ilha flutuante escondida, Thriller Bark. E devido à sua natureza agora extremamente preguiçosa e sedentária, Moria não só perdeu seu físico estético e perfeito, mas também a sua paixão e ambição como um pirata, contando com a força dos seus zumbis, incluindo até o corpo zumbificado de Ors, um gigante maligno que tem contornos importantes para os tempos atuais, principalmente da história de Elbaf, se tornam apenas fantoches para cumprir as suas ordens. Mas é então que lentamente Moria vem saltando aos olhos para nós. Muitos capitães se importam com suas tripulações, mas quando se trata dos vilões, a maioria se torna descartável. Temos Kuro, Don Krieg, Barba Negra, Fox, que não se importam com seus tripulantes, mas Moria, pelos traumas do passado, ele se importa com sua tripulação. O fato dele querer uma tripulação de mortos-vivos é para ele nunca mais ter que passar pelos traumas da derrota que aconteceu com o Kaido, tá? E essa é uma história de fundo que eu acho uma motivação muito interessante para o personagem. E nos tempos atuais, a parte mais surpreendente de virada de chave para o Moria acontece realmente quando vemos que ele está disposto a arriscar a própria vida para resgatar o Absalom. O Moria literalmente atracou e atacou a ilha de Yonkou, não se importando com as consequências disso. Algo que, convenhamos, seria do nível de Luffy e Barba Branca fazer. O ponto de choque do Moria é que fica fortemente implícito que o Moria é essencialmente o que o Luffy teria sido se tivesse ido direto para o Novo Mundo ao invés de fazer um time skip e treinar. Ele amava a sua tripulação, mas quase nenhum sobreviveu ao Kaido. Ele ainda se importava com os remanescentes, mas parte do motivo pelo qual ele gosta de zumbis é porque eles não são humanos e, portanto, ele não precisa se importar com eles. Então é bem comum esse tipo de pergunta brotar na mente das pessoas. O que aconteceria se o Luffy não tivesse passado pelo time skip? Moria é a resposta do que aconteceria. Só que agora, muitos pontos importantes da trama parecem se amarrar ao Moria, tá? Ele fugiu da prisão do Barba Negra após o ataque de Garp e o Kobe fugindo e ajudando ele a escapar. Ele saiu de lá com a Perona, tá? E o Barba Negra tinha um interesse no Moria ao ponto de manter ele cativo. Ele tem Thriller Bark, que é um navio feito de uma ilha do West Blue, o que implica fortemente que pode ser até um pedaço de God Valley, ilha pra lá de importante dentro da trama. Além do mais, ele tem corpos dos piratas Rocks nas suas fileiras zumbificadas. O Moria tem a Fruta das Sombras, que pode ser mais relevante do que imaginamos. Ele pode trazer os Gigantes da Galeila de volta. Gigantes esses que o Rocks também queria trazer de volta à vida. E olha só, esses gigantes são peça fundamental de um quebra-cabeça maior que Oda montou há muito tempo, porque eles podem estar ligados diretamente à reforma da Arca Noah, que está lá na Ilha dos Homens Peixes danificada, e até mesmo Pluton. Percebem a importância do Moria nesse ponto? E o mais legal dessa fruta dele é que o Moria se torna a única pessoa em toda a série que não leva a nomenclatura de humano alguma coisa. Por exemplo, Akainu, ele é chamado de humano magma. Bug, humano divisor. Sempre que aparece a introdução de uma fruta, a explicação do poder, o sujeito é chamado de humano e o nome da sua fruta. Todas as frutas repetem esse padrão de humano alguma coisa, mas a Kage Kage no Mi é a única em toda a série que não tornou o Moria o humano das sombras. Pelo contrário, ele é chamado de governante das sombras em sua introdução. Dado a característica única de roubar sombras e no arco de Thriller Bark, Robin nos explicar que sombras são uma espécie de segunda alma do indivíduo, é impossível não conectar isso ao Dome Reverse de Imusama, que parece ter trocado a alma dos gigantes em sua reversão demoníaca. A fruta de Moria pode ter conexões diretas com o abismo, fonte de origem do poder de Imusama. Não só isso,
Na última história de capa, Eiichiro Oda confirmou que o nome verdadeiro de Gekko Moria é na verdade Kozuki Moria. Como assim? Pelo menos no país de Wano ele é conhecido como Kozuki Moria, o que significa que ele pertence à mesma família que Oden, Momonosuke, Hiyori e Sukiyaki. Isto também acrescenta um novo significado à luta entre Moria e Kaido tantos anos atrás. O Moria não estava apenas lutando pela infâmia, mas também pelo povo de Wano. O Moria lutou bravamente, mas Kaido foi um pouco demais para ele. E aqui vale analisarmos um pouco do brilhantismo de Eiichiro Oda. Primeiro de tudo que eu não acredito que o Moria nasceu em Wano, tá? E nem cresceu lá. Porque é dito que ele veio do West Blue, então sabemos que ele não nasceu em Wano. Só que assim, meus amigos, depois de ver a história de capa, a primeira coisa que eu pensei é: ele é um irmão adotivo de Oden que foi criado em Wano. Mas notem o brilhantismo do Oda em deixar coisas nas entrelinhas apenas para nos enganar. Por quê? A luta do Moria ocorreu há 23 anos atrás, lá em Ringo, região gélida do país de Wano. Só que o Oden ainda estava vivo nessa época e ele poderia facilmente ter se unido ao Moria para acabar com o reinado de Kaido. Mas por que ele não se uniu a Moria, que carrega o mesmo sobrenome, e decidiu manter a promessa de ser um Lorde Tolo fazendo a sua dança? Porque quase certamente Moria não tinha qualquer ligação direta com Oden e mesmo com os Kozuki. Dado a brincadeira de Oda por conta do japonês em que Gekko e Kozuki usam os mesmos kanjis, mas de uma forma invertida, o que eu acho que aconteceu aqui de fato? Eu tenho quase certeza que os moradores de Wano, ou pelo menos de Ringo, confundiram o Moria com um membro do clã Kozuki devido à semelhança do sobrenome. E o Moria era apenas um pirata que de fato foi desafiar o Kaido e acabou derrotado. Sim, meus amigos, muito possivelmente foi um engano do povo de Wano que achou que ele era um Kozuki. E por isso, inclusive, ele é chamado de Pirata da Justiça e não Samurai da Justiça. Ele realmente chegou como um pirata em Wano e as pessoas talvez acharam que era um salvador. E por que isso aqui faz muito mais sentido e o Oda só está enganando a gente? Um ano antes dessa luta contra o Kaido, ou seja, 24 anos atrás, aonde o Moria estava em Logital testemunhando a execução de Gold Roger, ou seja, ele não estava em Wano. Lembrem-se, a saída do país é proibida. Não se pode sair de Wano e voltar quando quer. Ela segue uma política rigorosa de isolacionismo, o que significa que o contato com estrangeiros, com piratas e pessoas de outros países é estritamente proibido. Sair das fronteiras do país é considerado crime e estrangeiros que entrarem no país vão ser imediatamente atacados. No capítulo 911, o Luffy é atacado quando é identificado como um estranho. Mas com o Moria, ele invadiu Wano, só que como os sobrenomes deles são tão parecidos, as pessoas podem ter pensado que de fato ele era um Kozuki e o receberam como um herói, ou melhor, um pirata da justiça. Isso explica porque o Moria, ainda assim, depois de perder, roubou o corpo do Ryuma e a Shusui. Convenhamos que se o Moria tivesse qualquer apreço por Wano, ele nunca faria isso. E tem essa ironia divertida em Moria, porque ele é um herói honrado a quem o povo presta peregrinação ao seu túmulo, mas também é secretamente o criminoso mais infame desse país. Roubar o túmulo do Deus da Espada foi considerado o crime mais hediondo desse país. Então o Moria realmente fez o truque de troll mais brutal com Wano, fazendo com que todas as pessoas de Wano louvassem o santuário da pessoa que roubou o seu tesouro nacional. E com cereja do bolo, ele nem morreu, né? E tem um túmulo lá com o seu nome e foi colocado ainda com o nome da maior família do país, muito possivelmente porque entenderam errado o seu sobrenome. Claro que é uma possibilidade, tá? Mas dado a linha temporal e o Moria não estar em Wano um ano antes, faz muito sentido que ele foi para atacar realmente o Kaido. Ele era um pirata tentando saquear alguma coisa, mas as pessoas interpretaram aquilo de uma forma diferente e o colocaram como sendo tanto um Kozuki quanto um pirata da justiça. E o Moria, obviamente, se aproveitando disso, roubou o que tinha para roubar. Claro, teve a sua derrota avassaladora, ele perdeu realmente a sua tripulação, mas começou a montar depois Thriller Bark para tentar talvez atacar o Kaido futuramente e com isso não se importar mais com a perda de Nakamas porque teria zumbis em suas fileiras. E o fato dele ter Piratas Rocks pode ser porque ele realmente queria uma potência maior.
no poder, tá? É assim, galera, claro que isso não tira o mérito do Moria, porque não sabemos quanto tempo ele ficou em Wano após a execução do Roger, tá? Tem um ano, mas não sabemos se ele ficou de fato um ano inteiro lá ou se ele só chegou e atacou e as pessoas já reconheceram ele como Kozuki. Eu não acho que ele ficou saindo e voltando de Wano, é impossível acontecer isso, tá? A gente sabe das dificuldades que existem ali. A própria Big Mom não conseguiu subir com o seu navio. Kaido já estava lá, o Oden já estava lá, então ele deve ter se infiltrado, tentando atacar, tentando roubar alguma coisa ali de Wano e acabou sendo confundido. É uma possibilidade muito real, tá? Só que se ele passou um bom tempo em Wano utilizando o nome Kozuki, ele ainda pode ter pego informações importantes, porque lembrem, o clã Kozuki são os únicos que sabem escrever poneglyphs e possuem naturalmente o conhecimento necessário para lê-los. Então eu não descartaria a ideia de que o Moria pode ter sido confundido com o herói, recebido o nome por engano, mas que ele também roubou um conhecimento de leitura dos poneglyphs, porque isso leva ele diretamente para um lugar de destaque nesse momento, aonde ele pode acabar na Cross Guild com Bug e outras feras do passado de Luffy. O fato do governo mundial ter mandado matar o Moria ainda é relevante, porque ele é uma pedra no sapato com informações que incomodam. E nesse mundo, a arma mais temível é sem dúvidas o conhecimento. Então que o Pirata da Justiça brilhe, ou melhor, jogue sua sombra sobre o mundo mais uma vez. Podem anotar aí, o Oda tá dando uma trollada com essa coisa do Moria, tá? Eu acho que ele é importante, tem muita coisa realmente que se conecta com ele. Pode estar mais ligado à fruta, tá? Eu não acho que o governo mundial mandou matar ele por conta da leitura do Poneglyph, porque o governo mundial não tem informações de Wano, não teria como saber que ele é chamado de Kozuki lá dentro. Lembra daquela informação do Kizaru e do Akainu conversando, que eles não tinham informações de como funciona. É um país fechado, tá bom, galera? Então o governo mundial não tem acesso ao tipo de informação que ocorre lá dentro. E eu acho que o Moria pode ter sido confundido sim. Até porque um ano antes ele estava fora de Wano, ele estava em Logital. Então não dá pra ficar saindo e voltando de Wano, é crime acontecer isso, tá? Ele pode ter recebido o nome simplesmente por engano. E aí explica por que o Oden não ajudou ele, porque talvez nem tomou conhecimento do ataque do Moria, ele estava lá dançando. E as pessoas de Ringo acharam que ele era um Kozuki por conta da Mesmo assim, ele é importante. Thriller Bark, sendo God Valley, a fruta pode ter conexão com o abismo, Galeila, Noah, Pluton e Musamá e por aí vai. Barba Negra queria alguma coisa com ele. O que que é? Não acho que é leitura de Poneglyph, até porque ele tem a Pudim, né? O terceiro olho da Pudim permite fazer isso. Então o Moria ele tem algo a mais. Algo a mais. O que que você acha que é? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você fez. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.